Oi, amados do Pai. Número 19 nos traz assim alguns temas centrais que vamos entender com a leitura e refletir. Tipo, a pureza espiritual e a separação do impuro, a morte e as consequências espirituais da impureza, a singularidade do sacrifício da vaca vermelha, mais conhecida atualmente, muito mais falada com certa especulação como a novilha vermelha. E por último, o cuidado com o sagrado e as exigências para se aproximar de Deus. Vamos lá então, ler juntos e tirar as nossas conclusões, reflexões do capítulo 19, porque é isso que Deus espera, né, que a gente faça com a palavra que Ele nos deixou, como um guia, como um GPS, para a gente voltar para casa. Então, simbora, tá? Antes eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar com quem você ama, sempre lembrando daquela pessoa que precisa ouvir, conhecer mais e refletir junto com a gente essa palavra que Deus nos deixou. Então vamos lá. Número 19, vou ler hoje na Bíblia com a linguagem atual, a Bíblia Viva, tá? Do pastor Josué Gonçalves. E vamos lá. Bom, e o Senhor disse ainda mais a Moisés e a Arão: esta é uma outra lei que o Senhor ordenou. Diga ao povo de Israel para trazer uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca foi colocada uma canga ou jugo, né? O povo deve entregar a novilha ao sacerdote Eleazar. Quem era o sacerdote Eleazar? Filho de Arão. Que o levará para fora do acampamento. Vai prestando atenção. E ela será morta ali diante dele. Então o sacerdote Eleazar molhará o dedo com o sangue e borrifará 7 vezes. Olha o número 7 aparecendo aí novamente. Na direção do tabernáculo. Em seguida, a novilha será queimada diante dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote deverá apanhar um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã tingida de vermelho, e lançar tudo no meio do fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará as roupas e tomará banho, voltando em seguida ao acampamento, mas estará impuro até o final da tarde. E aquele que queimou a novilha lavará as suas roupas e tomará banho, e também estará impuro até o final da tarde. Então, um homem cerimonialmente puro apanhará as cinzas da novilha e as colocará fora do acampamento num lugar puro. As cinzas serão guardadas pelo povo de Israel para o preparo de uma água purificadora, que serve como oferta pelo pecado. Aquele que pegou as cinzas da novilha também lavará as suas roupas e permanecerá impuro até o fim da tarde. Essa lei valerá para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Quem tocar em uma pessoa morta ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se lavando-se com água purificadora no terceiro. Isso te lembra alguma coisa? Terceiro dia? Pois é. E no 7º dia. Mas, se não se purificar no terceiro e no 7º dia, não estará puro. Aquele que tocar em uma pessoa morta e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Por isso, essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi borrifada sobre ela, e a sua impureza permanece sobre ela. A lei é esta: quando alguém morrer em alguma tenda, toda pessoa que entrar ou estiver na tenda ficará impura por 7 dias. E todo o vaso que não estiver bem fechado ou destampado ficará impuro. Eles guardavam os alimentos em vasos. Toda pessoa que for ao campo e tocar em alguém que foi morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou nos ossos de uma pessoa, ou em algum túmulo, ficará cerimonialmente impura durante 7 dias. Para essa pessoa se purificar, deve-se apanhar a cinza da oferta queimada pelo pecado e colocá-la num vaso
e depois colocar água limpa nesse vaso. Então, um homem cerimonialmente puro pegará o hisopo e o colocará na água e borrifará essa água sobre aquela tenda, sobre todos os utensílios da tenda e sobre as pessoas que estiverem dentro da tenda. Borrifará também essa água sobre a pessoa que tiver tocado num ser humano, num osso humano, ou em alguém que tenha saído morto, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou num túmulo. A pessoa que está cerimonialmente pura borrifará o cerimonialmente impuro no terceiro e no sétimo dia. E a pessoa que estava impura lavará suas roupas, tomará banho e ficará pura no final da tarde. Mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado do povo de Israel, porque contaminou o tabernáculo do Senhor. Ele continua impuro porque não borrifaram água purificadora nele. Esta é uma lei perpétua. Quem borrifar água purificadora também deve lavar as suas roupas, e quem encostar na água purificadora ficará impuro até o final da tarde. E tudo que o impuro tocar se tornará impuro até o final da tarde. Bem, o que nós lemos aqui foram assim instruções detalhadas para o ritual da novilha vermelha, que foi assim um ritual estabelecido por Deus para uma purificação do povo que se tornava impuro ao tocar em cadáveres, né? Ou ao se envolver de qualquer forma com a morte. Afinal, o povo vivia em cabanas, né, gente? No deserto. E se um membro da família, por exemplo, amanhecesse morto, os demais que estavam ali juntos, dormindo na mesma cabana, estariam todos contaminados. E a ideia da novilha vermelha sem defeitos deveria ser sacrificada fora do acampamento. Aqui a gente já vê uma sombra do que ia acontecer com Jesus, que também foi sacrificado fora dos muros fortificados de Jerusalém. E aí, voltando à novilha vermelha, além de sacrificada, ela também deveria ser completamente queimada, junto com madeira de cedro, com ensopo e como se fosse uma lã escarlate, né? As cinzas resultantes eram misturadas com água pura para preparar a água da purificação. E essa água da purificação era assim utilizada em rituais para limpar, para purificar as pessoas, as tendas, os objetos contaminados que tiveram contato com a morte. E esse ritual era considerado assim o mais solene de todos os rituais de purificação, porque as cinzas eram usadas para purificar as pessoas da impureza que as afastavam da vida comunitária e dos cultos. Então, esse capítulo também nos mostra as rígidas regras de pureza, né? E mostra que a impureza da morte era considerada, assim, uma das maiores, impedindo as pessoas de participarem da vida comunitária até que ela fosse purificada através desse ritual, né? Aí a gente pode, assim, tirar como lições algumas informações que a gente pode, assim, extrair desse capítulo. Deus valoriza a pureza interior e a exterior. O cuidado de se manter puro diante do Senhor é assim fundamental para manter assim uma comunhão espiritual, né? E aí reflita, por que a novilha tinha que ser vermelha? Vou te ajudar. Porque foi o sangue de Jesus que nos purificou dos nossos pecados. Então Deus assim é muito didático, é incrível como Ele vai deixando, como Ele vai ligando as coisas todas, para que tudo a gente possa refletir sobre o grande plano dele, o maior plano de amor de todos os tempos, que Ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar. E aí fica muito fácil
refletir e descobrir várias lições, né? Por que que ela tinha que ser perfeita, sem mancha, sem nenhuma marca, sem julgo? Porque ela é a sombra de Jesus, gente, perfeito, sem mancha, sem julgo. Jesus nos disse, tá lá no, tá lá não, tá aqui na Bíblia, em algum dos evangelhos, eu não me lembro se era Marcos, era Mateus, mas ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí, como é que era? Você vai achar descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Olha só, gente, Jesus está ali querendo trocar o fardo dele, que é leve, pelo nosso que é pesado, cheio de pecados, para nos purificar. E aí, por que que o sacerdote tinha que aspergir 7 vezes o sangue da novilha vermelha na direção da congregação? Lá veio o número 7 novamente, que a gente já viu em vários vídeos anteriores. Porque 7 é a perfeição, é a plenitude. Está consumado. E por que as cinzas, gente? Porque as cinzas representam a morte. E o salário do pecado é a morte. Que Jesus já pagou por mim e por você. Né? Então agora, a cinza é purificadora. É só a gente parar para a gente poder refletir realmente sobre a palavra. Deus sempre oferece um caminho para a gente poder voltar à comunhão com Ele. Mesmo após situações assim de impureza, né? Então a gente deve assim buscar Ele imediatamente quando a gente sentir necessidade de restauração. Olha essa água purificadora, gente. Olha a simbologia que Deus faz para que no caminhar a gente possa entender que tudo o que Ele fez tem um foco. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. É tão didático, né? A gente viu também que para se aproximar de Deus é preciso reverência, é preciso preparação, a gente precisa obedecer às orientações dele. Porque santidade exige separação e vigilância. Então, o que a gente pode, assim, extrair desse capítulo para o nosso caderninho de reflexões e de insights? Diariamente, eu venho, assim, buscando fazer perguntas para que a gente possa refletir sobre a palavra. E não apenas ler, né, um capítulo. Ah, tá, já li. Não, a gente precisa ler e refletir. Assim como a vaca rumina o alimento, ela fica mastigando, já que a gente está falando de novilha vermelha hoje, a gente tem que fazer a mesma coisa com a palavra do Senhor. Ler, reler, fazer perguntas, buscar um entendimento, buscar um pouquinho aqui, outro pouquinho lá. Enquanto você estiver assistindo esse vídeo, vierem outras perguntas, além das minhas, por favor, compartilhe conosco. Escreve aqui embaixo nos comentários, para que a gente possa, assim, crescer, entender mais. Isso é muito importante, porque muitas coisas vão passar pela sua mente também nesse momento que a gente está refletindo aqui, né? Então vamos refletir sobre esse capítulo, o que é importante para a gente hoje. Será que a gente tem dado importância à pureza do nosso coração, das nossas atitudes, do nosso relacionamento com Deus, com nossos amigos, com os irmãos da igreja que a gente frequenta, com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas que a gente encontra, que fazem parte do nosso ambiente, né, na sociedade em que a gente vive? Será que a gente está, assim, realmente trabalhando de forma pura, de coração puro, com boas atitudes em relação a eles? De que maneira a gente busca, assim, uma restauração com Deus quando a gente sente
Quando a gente se sente impuro espiritualmente, o que a gente costuma fazer? O que mais? Com que frequência a gente reflete sobre o impacto das nossas escolhas na nossa vida e na vida dos outros também, porque é um reflexo, né? No ambiente que a gente está inserido. Então a gente tem que pensar tudo isso quando a gente lê um capítulo. É isso. Vamos orar agora? Então vamos lá. Ai, Senhor, obrigada por nos criar com a capacidade de pensar, refletir, decidir de acordo com o livre-arbítrio que o Senhor nos presenteou. Quantas histórias nós estamos vendo e ouvindo, Pai, atualmente sobre essa novilha vermelha, aqui mesmo no canal do YouTube. E essa busca incessante por parte dos nossos irmãos judeus que desejam construir o terceiro templo, Pai. Nós sabemos que todos os móveis, as ferramentas, inclusive as vestimentas dos levitas e sacerdotes já estão prontos. E nós também já sabemos que existem 5 novilhas vermelhas no território de Israel, que vieram do Texas, nos Estados Unidos. E elas estão sendo cuidadas, alimentadas ali em Siló, o Shiló, muito perto de onde ficou o tabernáculo, que tinha sido construído por Moisés, transportado pelos levitas, diante de toda a peregrinação que durou 40 anos, Pai, lá do Sinai até a terra prometida. Hoje, Pai, nós oramos para te pedir que assim como o Senhor tem nos dado discernimento para a gente poder entender os mistérios da Tua Palavra, de tudo aquilo que o Senhor deixou para a gente neste livro. Nós te pedimos também, Pai, que sejam retirados dos olhos dos nossos irmãos judeus as vendas que foram colocadas e que foram necessárias até então para que nós pudéssemos ser alcançados, nós gentios. Mas que agora eles possam entender que a busca incessante para a purificação do templo era apenas sombra de tudo que o Senhor já fez por nós, Pai. E que eles possam reconhecer Yeshua como o Senhor, como o Messias que eles tanto sinceramente esperam. Da mesma maneira como nós estamos aguardando a volta do Senhor. Que para os judeus não messiânicos, a vinda dele será a primeira vez. E para nós, a segunda vez. Pais, que mais e mais joelhos se dobrem para fazer o mesmo pedido que nós estamos fazendo aqui. Nós te agradecemos, nós te amamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. E que seja feito conforme a tua vontade, Pai, não a nossa. Amém e amém. É isso aí. Um beijo no seu coração. Descobrimos um pouco do mistério dessa vaca vermelha, né? Dessa novilha vermelha, e que a gente possa continuar buscando esse entendimento. E amanhã tem mais, e eu te espero aqui. Tchau!